A única hipótese de termos um planeta acolhedor é colocarmos as questões ambientais no centro das nossas vidas. É que os danos irreparáveis que cometemos são como bolas de neve que influenciam tudo e todos, inclusive a nós próprios, que somos sempre, mas sempre, afetados. Tudo está interligado. E a verdade é que não podemos viver sozinhos no planeta. Tipo de ameaças. Poluição. A poluição pode, súbita ou lentamente, destruir um ecossistema e a saúde dos seus habitantes. Por exemplo, já foram encontrados microplásticos no sangue humano e no leite materno. Alterações no território. Com a sobreexploração económica de recursos, por exemplo, a desflorestação, a plantação de espécies exóticas e monoculturas, eucaliptais e olivais intensivos, os incêndios, a mineração, as barragens e a contínua expansão de estradas e áreas de construção. Alterações climáticas. Outra ameaça são as alterações climáticas, que impactam o ciclo das estações do ano, confundindo animais e plantas, diminuindo a disponibilidade de água potável e alimento. Elas podem causar falhas na produção agrícola, surgimento de pragas e migrações forçadas. Sobreexploração de espécies. A sobreexploração de espécies é evidente como nos casos da produção industrial de carne ou a pesca intensiva, que leva à exaustão de recursos e à destruição de ecossistemas. Espécies não nativas. Finalmente, as espécies não nativas que têm o potencial de causar danos aos ecossistemas onde se introduzem. Elas podem, por exemplo, competir pelos recursos, caçar exaustivamente espécies nativas e causar doenças. As espécies não nativas dividem-se em dois grupos: exóticas, que ao serem introduzidas conseguem sobreviver e reproduzir-se, e as exóticas invasoras, que para além de sobreviverem, causam problemas ecológicos, económicos ou até mesmo de saúde. Na Europa, das espécies não nativas, 85% são exóticas e 15% são exóticas invasoras. Uma destas espécies é a vespa velutina, também conhecida por vespa asiática. Está classificada como exótica invasora na União Europeia desde julho de 2016. Esta vespa, se formos ver, não é? Vem da parte da China. Ela veio para aqui, especialmente nos anos 2004, entrou ali os colegas em Bordeaux, com os seus navios, não é? E depois as transferências foi para aqui, entra em 2011 aqui, pensa-se que na altura, numas importações de madeira, que era ali para a zona de Viana, portanto, foi por aí e teve as condições maravilhosas. E a verdade é que é unha especie invasora que tuvo un crecemento exponencial que era pouco previsto nos inicios. Sí que, se preveía que iba a entrar e que iba a causar daños, pero eu creo que esta magnitude de daños non estaba nesas previsións iniciais. A sua capacidade de expansão no nosso clima e o seu ciclo de vida eficiente tornam a vespa velutina num invasor temível, gerando impactos na apicultura, ecossistemas, agricultura e saúde humana. Como identificar a vespa velutina? Topo da cabeça negro e face amarela, ponta das patas amarelas, tórax castanho escuro negro, asas de cor fumada, linha fina amarela no topo do abdômen, segmento abdominal amarelo laranja, terminação escura. A vespa velutina é muito fácil de reconhecer. Por cá, a mais parecida com ela é a vespa europeia, Vespa crabro, mas esta tem o corpo mais amarelado e as patas pretas e castanho avermelhadas. Ciclo anual. A vespa asiática é um inseto do grupo dos himenópteros, que inclui as vespas, as abelhas e as formigas, e pertence dentro desse grupo a uma família que inclui um conjunto de vespas sociais, de vespas que vivem em colónias, com uma estrutura social das mais evoluídas que se conhecem no reino animal. Quando o frio do inverno amena, desperta uma nova geração de rainhas fundadoras.
no fim de janeiro, saem dessa situação de hibernação e fazem o ninho primário, que é uma bolinha entre uma bola de golfe e uma bola de ténis, e normalmente fazem esse ninho primário numa zona abrigada. Nesse ninho colocam até 20, 30 ovos que dão origem às obreiras primárias que ajudam a fazer o ninho secundário. Na primeira fase de desenvolvimento do inseto, portanto entre fevereiro e junho, digamos assim, a vespa é essencialmente melífera como a abelha. Precisa de grandes quantidades de energia para fazer o ninho e, portanto, concorre com as abelhas na luta pelo pólen e essencialmente pelo néctar. Em 85% dos casos, a vespa rainha, depois de criar o seu pequeno exército de fundadoras primárias, evolui ou voa para uma árvore próxima e faz o ninho secundário. O ninho secundário localiza-se geralmente acima dos 10 metros de altura. Tem aproximadamente 60 centímetros de diâmetro e a entrada é sempre na lateral. Nesta fase, a rainha foca-se em pôr ovos. Dos ovos nascem larvas, que são alimentadas com insetos que as vespas obreiras passam a caçar. Quando o ninho secundário já está instalado, a vespa caça insetos e alimenta as larvas com parte desses insetos. As larvas segregam um líquido que é proteico e nutritivo e as vespas adultas alimentam-se desse líquido. Não têm nenhuma predileção, não têm nenhum gosto especial pelas abelhas. Elas não vão à procura das abelhas. O que acontece é que, em frente a uma colmeia, existe uma quantidade enorme de abelhas, todas num único sítio. Portanto, elas caçam abelhas pela facilidade de as caçar, não porque tenham preferência por esse inseto. É como uma águia, quando vai apanhar a sua presa. É de passagem, apanha e segue. E pousa junto da colmeia, e toda a abelha que sai da colmeia, há sempre uma vespa. Ali há uma competição de qual é a vespa que apanha primeiro a abelha que está a sair. Em fim de outubro, novembro, dá-se a fecundação das próximas rainhas. E essas saem do ninho e vão hibernar noutros locais. As folhas caem, o ninho fica exposto. Mas, nesta altura, tanto as obreiras como a rainha que fundou esta colónia morrem. O ninho fica vazio e não será reutilizado. Quando despertarem, as futuras rainhas irão, cada uma, iniciar a sua própria colónia. É esta a eficiência do seu ciclo de vida, pois uma colónia pode dar origem a múltiplas colónias no ano seguinte. Atenção! A destruição dos ninhos é da responsabilidade das câmaras municipais. Impactos: apicultura. A vespa velutina ataca as abelhas, enfraquecendo e, eventualmente, matando as colmeias, já de si fragilizadas pelas alterações climáticas, pesticidas, herbicidas e inseticidas. A ver, o impacto é moi grande, sobre todo no sector apícola, directamente e de primeiras, porque nos afecta moito, pois sobre todo a como as colmeas se preparan para a invernada, que despois, se non se preparan ben e non están fortes, non dan aguantado o envite da velutina. Em setembro e novembro, as abelhas não podem sair, que é a altura em que as abelhas fazem recolha de algumas reservas para poderem arrancar no ano seguinte de uma forma normal. Bueno, pues todos os apicultores e apicultoras ao final lle temos un cariño moi grande aos nosos animaliños e entonces, bueno, eso tamén afecta moito. Con iso, hai xente que está abandonando pois a actividade porque se agobia. Isto depois provoca uma série de sentimentos, desmotivação, redução do potencial produtivo das suas colónias, dos seus apiários e depois até o próprio desvio. Os apicultores hoje em dia, além de serem apicultores, têm que ser quase eletricistas, têm que ter um dote para uma espécie de engenhoca para conseguir manter artefactos à volta das colónias que permitam, de certa forma, o trabalhar das abelhas de cara com a vespa e com a atividade da vespa nesta região.
Agricultura. O sector apícola, sin duda, dos sectores productivos o máis directamente afectado, pero estáse vendo afectados sectores como o sector vitivinícola, porque durante a época de maduración da uva, as vespas pican a uva e iso ten consecuencias despois para a colleita. Todo o sector hortofrutícola. Pois a cultivos como pode ser arándanos, como pode ser maceiras, como pode ser o viño, que de feito detectaron ademais este ano xa que en algunhas vides, pois a acidez por esas picadas das vespas está sendo inusual totalmente e que lle vai afectar a nivel de calidade e demais, co cal, polo que vemos, pois hai moitos máis sectores implicados. Saúde humana. Todos nós, enquanto cidadãos, somos sempre alvos potenciais de uma picada. A reação que as pessoas, cada um por si, irá desenvolver à picada e à toxina que é passada para a pessoa, poderá ser diferente, poderá ser uma coisa simples, mas poderá ser uma reação muito, muito forte. Na extremidade do abdômen tem uma estrutura que originalmente é um ovipositor, usado pelas fêmeas para colocar os ovos no substrato, nas plantas, etc. E em certos grupos esse ovipositor evoluiu para se transformar num órgão inoculador de veneno. Mas acima de tudo, prende-se também com a quantidade de picadas. Claro que picando sempre perto das vias respiratórias poderá ser sempre mais preocupante. Onde estar o inchaço ou o edema, a vermelhidão local, a dor, que a dor é bastante acentuada, e alguma reação com umas borbulhinhas ou aparecimento mais ou menos borbulhinhas poderão ser sinais comuns à maior parte das picadas. Biodiversidade. A Comunidade Europeia ainda esta semana se reuniu e tem outra vez outra preocupação dos polinizadores, é que os polinizadores estão a acabar. Nós, o que sabemos sobre a diminuição das populações de insetos é que nos últimos 30, 40 anos, em certas regiões, há perdas de 70% do número de indivíduos. Portanto, acaba por ser um impacto que tem sobre o processo, sobre o serviço ecológico, como se diz hoje em dia, da polinização. As vespas nativas são polinizadores obrigatórios de algumas plantas, como as figueiras. Sem vespas, não teríamos figos. Por exemplo, a vespa germânica, entre outros aspectos, ajuda a manter os apiários limpos de abelhas mortas. E, portanto, são insetos dos quais nós não gostamos, porque temos a ideia de que são maus, picam e doem, mas são insetos fundamentais para o equilíbrio ecológico. Proteja os polinizadores. Evita ao máximo os produtos químicos. Eles envenenam e poluem. A vegetação natural é essencial às abelhas e a todos os polinizadores. Em vez de cortar as ervas, apanhe o lixo. A erradicação da vespa velutina é praticamente impossível, mas é crucial conhecê-la para controlar os seus números e expansão. Sabemos sim que temos de aprender a viver com ela.